Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente Cristo. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, por nos dar essa rica e preciosa oportunidade de mais uma vez nós congregarmos, de mais uma vez estarmos reunidos na Tua presença, sabendo que só o Senhor é Deus, sabendo que somente através da Tua graça é que nós alcançamos as bênçãos do Senhor. Senhor, eu peço, ajuda-nos, Pai, fortaleça-nos. Eu sei que muitas coisas, Pai, nós falhamos durante o dia, durante a semana. Nós somos uma falha constante, como diz o teu profeta. Mas o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá força. Somos uma decepção, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica. Confiamos no sangue do Senhor para nos limpar, para nos purificar, para fazer uma limpeza. Oh Deus bendito, Deus eterno, que a bênção do Senhor esteja em nossos corações, Senhor. Como o Senhor sempre tem nos ajudado, nos abençoado, nos completar através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Hoje eu estava com um pouquinho de dor de cabeça. Vou dizer que estava porque Jesus Cristo já curou. Amém. Mas esse não, eu vou fazer um esforço voltar no culto hoje sim. Né? E que é Deus que nos fortalece, né? Deus que nos fortalece. Às vezes, quando nós estamos desanimados, assim, um espírito que ronda a nossa estrutura, né? Ronda a nossa estrutura, mina nossas forças. E aí nós temos que ser fortes, nós temos que ser valentes. É claro que tem um limite. Você não pode forçar a barra. Você tem que entender a situação. Mas quando nós podemos, quando eu posso, quando eu tenho condições de me mover, de se locomover, é nessas horas que nós somos mais abençoados. Porque você dá o máximo de si. Você dá o máximo de si. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, eu quero dar continuidade à mensagem de
de quinta-feira passada. Mensagem de quinta-feira passada. Nós vamos falar essa noite sobre complexidade na vida cristã vivida entre irmãos. Complexidade na vida cristã vivida entre irmãos. Só o tema aqui já não está de acordo. Só o tema aqui já não está de acordo. Já não é uma coisa aceitável por Deus. Já não é uma coisa abençoada por Deus. Complexidade na vida cristã vivida entre irmãos. Isto é, complexidade entre irmãos. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Bom, Marcelo, podia aumentar mais um pouquinho, que minha garganta não está muito. 1 Coríntios 11, 17. Amém. Está dando um pouquinho de água. Aleluia. Tá bom. Está ótimo. 1 Coríntios, está um pouquinho. Não aumentar o volume, baixar a potência e depois aumentar o volume. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Está muito agudo. Nisto, porém, mais ou menos um pouco. Tá bom. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Claro, isso aqui não está acontecendo, mas pode estar acontecendo por dentro. Às vezes isso não está acontecendo externamente. Não vai controlando aí. Às vezes não está acontecendo externamente, visto, mas pode estar acontecendo aqui. Ó. Aqui e aqui. Talvez esse pior não é visto. Não é percebido aos olhos. E às vezes esse pior está dentro. Porque antes de tudo, ouço que, não é fofoca não. Paulo não está ouvindo fofoca. Antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Por que ele disse em parte? Porque ele sabia que não eram todos. 19, tá bom. E até importa, obrigado. E até importa que haja entre vós heresias, graças a Deus, isso não existe no nosso meio. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Amém? Amém. Agora, no mesmo livro de Coríntios, capítulo 15, verso 33, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 15, verso 33, no mesmo livro. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente,
vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Quando Paulo diz que alguns não têm o conhecimento de Deus, está falando que alguns ainda não são totalmente revelados. Digo para a vergonha vossa. Ele está dizendo do tempo da igreja. Tanto tempo na igreja e ainda não chegou à compreensão. Tanto tempo no culto e ainda não chegou a um pleno conhecimento. Porque a igreja de Corinto é a mais antiga que Paulo pastoreou. Quem está entendendo, irmão? Agora, no mesmo livro de Coríntios, capítulo 16, verso 14. Veja cá, capítulo 16, verso 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém? Senhor nosso Deus, Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, ó Pai, por essa porção da Tua palavra. E o Senhor é nosso Deus. Nós confiamos na Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai. Ó Deus, somente o Senhor para nos ajudar nessa hora, nesse instante, nesse momento. Porque nesse instante, Senhor, quando nós vamos ouvir a palavra, o inferno não gosta. O inferno se agita. Porque a verdade do Senhor sai como trovão. E isso abala as estruturas do inferno. Porque todas as coisas já nos foi revelada pelo profeta. E então não tem nada escondido, onde Satanás pode ficar oculto, porque tudo já foi revelado. E ele odeia a revelação, diz o profeta. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez. Confirma a Tua presença no nosso coração, na nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. Muito bem. Falar sobre complexidade exige uma faculdade chamada psicologia. Porque geralmente pessoas complexas, pessoas que têm um diagnóstico de complexidade, elas são levadas para consultórios para serem tratados com psicólogos. E se essa complexidade virar mais do que complexa, ela pode criar um monstro na pessoa, um espírito terrível pode ser alojado na pessoa, e no entanto a pessoa, em vez de ir ao psicólogo, terá que ir para o psiquiatra para controlar o leão que está dentro dele ou dela. Então, complexidade, para falar um pouquinho sobre complexidade, exige muito mais do que uma profissão diplomada como psicólogo. E para falar sobre espíritos, exige muito mais do que uma formação psiquiátrica. No âmbito espiritual, é necessário ter o Espírito Santo e o discernimento de Deus para vasculhar as lacunas, os vazios, as brechas que estão na alma da pessoa, prejudicando-a. Um psiquiatra amigo meu disse assim: Pastor Vanderlei, nós, profissionais desta área, os nossos pacientes, a maioria deles não entende, mas eu vou falar com o senhor porque o senhor tem um entendimento bem amplo.
sobre isso, Dr. Wilson. Ele falou o seguinte: nós podemos ver o que está no corpo da pessoa e podemos, às vezes, mexer com o seu espírito, mas na alma deles nós não podemos. Na alma deles nós não podemos ir. A medicina não pode. Aí nós deixamos com vocês, que são pastores, que são ministros, desse jeito ele falou. Então veja bem a situação. Então o que é complexidade? Complexidade é uma condição que implica uma complicação de uma pessoa para aceitar ou não aceitar certas coisas. Complexo. Complexidade é uma forma negativa de aceitar certas coisas, de ver certas coisas. Complexidade é um monte de coisas, mas olhando para o lado espiritual da igreja, olhando para o prisma espiritual, do conjunto da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, se ela já tem o batismo do Espírito Santo, ou se ela já nasceu de novo e está posicionada em Cristo, tais complexidades não devem existir. Quem está entendendo? Tais complexidades não podem existir. Eu vou dizer uma coisa para você. O profeta Emmanuel disse: você deve se livrar de certas complexidades, porque isso é um atraso na vida espiritual sua, na vida espiritual de qualquer um. Complexidade só atrasa o indivíduo. Complexidade só o atrapalha. Então, se vocês observarem, Paulo tinha, dentro da igreja de Corinto, muitas coisas para serem discutidas e acertadas. E o problema de Paulo, que ele encontrou nessa carta, que está nítido na nossa frente, é que Paulo dizia o seguinte: quando eu estou presente, isso não acontece. Mas quando eu estou ausente, vocês estão me entendendo, irmãos? Quando eu estou presente, isso não acontece. Mas quando eu estou ausente, ele estava dizendo isso. Porém, Paulo fala também que não pode subestimar o seu ministério, porque ele foi dado com poder. Vamos pegar as escrituras no livro de 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Vocês vão ver o que Paulo está dizendo a eles. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Paulo está tentando dizer o seguinte: depois que Paulo deu uma severa correção, depois que Paulo deu uma severa corrigida à igreja, ele está terminando a sua carta. Terminando a sua carta com as suas saudações finais. E ele diz: quanto ao mais, ou seja, vou acrescentar uma coisa aqui,
Irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém? E o Deus de paz será convosco. Agora, vamos pegar o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, onde nós lemos a passagem do verso 33. Vamos pegar o mesmo capítulo 15 e ver o 58. Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, vejam bem, dirigindo sempre como amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele está falando que mesmo com tanta dificuldade dentro da igreja, deveria continuar firme, continuaria se esforçando, batalhando, porque aqueles que batalham pela causa correta, sincera e honesta, diz Paulo, não é em vão do Senhor. Então observe que havia muitos complexos na igreja de Corinto. Tinha crente que não ia na casa do outro irmão porque um comia carne e o outro não comia. Tinha vários complexos, e isso aplicado à Bíblia, porque uns estavam levando para o Antigo Testamento e outros não, nós estamos na graça agora. Vamos comer, não. E aí tinha esse complexo dentro da igreja, comportamental. Por outro lado, Paulo viajando, chegou uma notícia lá, e a igreja ficou numa situação, porque talvez alguns não veem mais no culto, não veem mais na reunião, enquanto aquele problema não fosse resolvido. Mas a igreja estava assim mesmo. Estava tendo um problema na igreja, no capítulo 5, 1 Coríntios, que Paulo ficou sabendo, lá longe, pela carta, que havia um rapaz que estava vivendo com a sua madrasta, que estava dormindo com sua madrasta. Aí Paulo escreve de volta e diz, escuta, que pregadores é esse? Por que vocês não tirou esse tal do meio de vocês? Chamando a atenção dos pregadores, chamando a atenção da liderança, chamando a atenção dos pastores. Por que vós não tiraste este do vosso meio? Aí talvez quem recebeu a carta diz, mas se nós tirar, os outros também vão sair, Paulo. Se nós fizermos isso, os outros também fazem. Então tá bom, já que vocês não querem, eu ausente no corpo, mas presente no espírito, daqui eu tiro. Que situação, não? Então, a complexidade, os complexos, eles apenas estorvam, né? Te afasta, faz você pensar que você é um pássaro raro, faz você pensar que é uma águia dourada, com grandes plumas. Então observe que o irmão Brana tratou com muito pouco recurso este tema chamado complexo. Mas, pelo pouco que ele falou, já era o bastante
para nós entender. Amém? Já era o bastante para nós entender. E eu vou dizer mais. A porta de entrada desse espírito, prestem bem atenção, que eu quero que os irmãos entendam, por favor. Existe muita gente ouvindo nossas pregações, nossos áudios. Eu quero dizer para os irmãos que no natural, na nossa vida natural, todos nós temos algum tipo de complexo. No natural. Às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, mulher, tem mulher que detesta ver barata. Não suporta ver barata. Outra, não suporta ver cobra. Outra, não suporto isso, suporto aquilo outro. Me dá gastura, me dá isso, me dá aquilo outro. Por isso que eu mantenho distante, mantenho mais afastado. Então, no natural, nós carregamos certos complexos que faz nós afastar de certas coisas. Mas no espiritual, no âmbito espiritual, no âmbito congregacional, no âmbito de igreja, no âmbito de unidade, de companheirismo, de amor fraternal, complexos entre cristãos não pode acontecer. Complexidade entre irmãos na igreja não pode acontecer. E a porta de entrada para esse espírito, o profeta explicou exatamente aonde é. Na mensagem Humilha-te. Ele explicou exatamente aonde fica, aonde acontece e como acontece. No parágrafo 94 da mensagem Humilha-te. Vejam bem. Agora, recentemente, depois de todos esses anos no campo e em volta do mundo, e de ver diferentes pessoas, eu deveria saber com cuidado, saber um bocadinho acerca de qual porta entrar. E se você deseja ser bem-sucedido com Deus, não é na vida não, é com Deus. Não é ser bem-sucedido na vida. Momban está dizendo, se você deseja ser bem-sucedido com Deus, e Deus é a palavra, nunca permita que em qualquer ocasião um espírito arrogante lhe arrodeie. Você sabe, para acontecer certas coisas, deve ter ocasião. A ocasião faz. Existe um provérbio que diz no mundo, a ocasião faz o ladrão. Para que certas coisas aconteçam, deve haver uma ocasião. Aquela ocasião resultou nisso. Aquela ocasião resultou naquilo. Bem que nós não poderíamos ter feito esse aniversário. Bem que nós não poderíamos ter ido naquela casa. Bem que nós não poderíamos ter ido visitar a vovó. Bem que nós não poderíamos ter ido visitar o papai. Bem que nós não poderíamos ter ido naquela festa, naquele casamento. Bem que a ocasião fez a coisa. A ocasião tratou de resultar naquilo. E se você deseja ser bem-sucedido com Deus, nunca permita que em qualquer ocasião um espírito arrogante lhe rodeie. Não permita nenhuma malícia entrar. Malicioso, deslizando como uma serpente. Não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. Está vendo? O segredo é seja dócil e bondoso. Amém? O pastor estava indo muito bem. Mas ser dócil e bondoso. Na matéria de hoje que eu fiz, recebi um áudio
recebi uma declaração lá de Mato Grosso, Cuiabá, a igreja da mensagem de lá. E o pastor local estava passando por uma dificuldade muito grande, mas ele não sabia como fazer. E a matéria que eu enviei disse que caiu como luva na mão dele. Sobre pecado de rebelião. O tema era: existe uma diferença do pastor ir atrás de uma ovelha desviada e de uma pessoa desviada que saiu por rebelião. Então, há uma diferença do pastor ir atrás de uma ovelha desviada e de uma pessoa desviada que saiu por rebelião. E por não diferenciar isto, dizem que pastores não têm amor pelas ovelhas. Isso acaba criando um complexo. Isso acaba criando um complexo. E o complexo abre leque para motivos. Aí o pastor mandou um áudio, depois mandou uma mensagem escrita. Pastor Vanderlei, está aqui, quem quiser ler depois. Isto é uma triste realidade, pastor Vanderlei. Eu tenho visto isso constantemente. Pessoas equivocadas propositalmente dizerem isto a respeito de um pastor que na verdade é um pastor revelado. E parecem ainda para muitos adeptos que estão certas ao murmurar e caluniar contra um ministério posicionado e revelado. Que Deus continue lhe abençoando. Essas matérias têm caído como luvas em nossas mãos. Eu comento com muitas pessoas aqui e comento apenas para fazer manifesto que concordo que Deus lhe tem usado para sacudir as nossas consciências. Tanto como a igreja, tanto como a noiva. E eu repasso todo o seu material. Amém? Eu falei para ele: bom, irmão, é apenas a graça de Deus. Eu falei para ele: o segredo é repassar, irmão. Só isso, e será de ajuda para alguém. Amém? Então observe bem que às vezes os complexos eles devem ser observados. Outro dia eu estava numa empresa fazendo uma visita e aí estava saindo uma mulher do carro bonito. Eu falei assim: essa aí deve ser a diretora ou deve ser a dona ou alguma coisa assim. Eu disse: não, é a médica da empresa. Médica? É a psicóloga. Mas por quê? Porque tem alguém aí que está precisando de ajuste? Não, porque é o seguinte, aqui os funcionários têm sempre que passar pelo psicólogo para ver como é que está o equilíbrio deles. E ela descobre pela forma de falar, descobre pela forma de se comportar, de sentar, de andar. Ela observa tudo isso. E a empresa não quer problemas. Lá não tem ninguém doente mental. Lá não tem ninguém perturbador. Mas tem que ter alguém mais capacitada, mais equilibrada, mais centralizada para ver os que supostamente não estão. Estão entendendo, irmãos?
Nós podemos ter complexidade de várias coisas. Receios é um sentimento. Incertezas também é um sentimento que faz parte da conjuntura. Porque se a pessoa tem um complexo, lógico que ela vai ter um receio. E se ela tem um receio, ela vai viver com uma incerteza. E etc, etc. Então, num ponto de vista natural, é absolutamente aceitável. Num ponto de vista natural, é aceitável. Mas complexidade entre irmãos? Paulo disse que não podia ter isso no meio dos irmãos. Ele disse que todos tenham o mesmo sentimento, que todos digam a mesma coisa. Amém, irmãos? Que todos sintais o mesmo. Ele disse que não pode haver diferença nesse sentido. Então ele disse, complexidade entre vós? Não. Todos devem sentir o mesmo. Devem dizer a mesma coisa. Então Paulo disse, cuidado com esses sentimentos que começam a entrar como se fosse um vento veemente, mas não impetuoso. Porque o que entrou lá no cenáculo era um vento veemente e impetuoso. Um vento veemente. Mas não permitindo, diz o irmão Branham, um sentimento estranho. O irmão Branham um dia disse assim, não permita que um sentimento estranho comece a varrer a sua alma, varrer o seu espírito. Se você começar a ver, a sentir, começar então a se afastar de um irmão, de uma irmã, ou alguma coisa, começar a parar de falar com ele, de não ter companheirismo, ou não sentir alguma coisa, se for um sentimento estranho que está criando barreira, uma divisão, e se esse irmão está certo de Deus, o irmão Branham disse, ore, vigie, porque tem um espírito rondando você. Estão me entendendo, irmãos? Aqui está o irmão Rafael, está na minha frente. De repente, do nada, nós que estamos acostumados a sair quase toda semana, e por culto assim, de repente um sentimento estranho vai a ele, que começa a fazer com que eu se afaste dele e ele se afaste de mim. Que faz com que eu não converse com ele e ele não converse comigo. Que faz até que eu olhar para o olho dele não faz firmar a visão. Vamos dizer, se isso começar a sentir, começar a ver isso, começar e não há nenhum impedimento, alguma coisa, ore, porque é um espírito que está varrendo a sua alma para criar um complexo contra aquele irmão. Ou vice-versa, contra aquela irmã. Seja para o diácono, seja para o líder de cântico, seja para o pastor, seja para quem for. Qualquer tipo de sentimento que te faz se afastar de um irmão, seu colega de banco, de igreja, de fila de ceia, colega de cantar juntos, que ouvem a palavra juntos, e tem o mesmo pastor, a mesma igreja, se não for um sentimento bendito de querer abraçar o irmão, apertar sua mão, alegrar com ele, chorar com ele, mas um espírito de afastar-se dele, digo, há algo mal no seu espírito, há uma má formação subindo no seu espírito. Os irmãos estão entendendo? Como eu disse a princípio, às vezes externamente, nós não percebemos, não vemos.
Graças a Deus, não temos um problema na igreja de Sazeiro. Fisicamente? Não. Mas internamente, como é que está? Como é que está no espírito? Como é que está no coração? Hein? Como está no coração? Como está? Então, se não for um sentimento bendito de querer abraçar o irmão, apertar sua mão, alegrar com ele, chorar com ele, mas um espírito de afastar-se dele, digo, há algo errado no seu espírito, uma má formação. Em outras palavras, tem um espírito ungindo, tem um espírito te ungindo, e eu vou dizer claramente, não é o Espírito de Deus. Nunca foi e nunca será. Estão entendendo, irmãos? Isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é gravíssimo. Então, as pessoas têm que entender isso. Uma vez, disseram para um jornalista, um apresentador de jornal, que ganha seus 300 mil reais por mês, âncora do jornal, há muitos anos, e ele fica ali no horário nobre, e alguém de um programa de brincadeira chegou para ele e disse, mas você deve estar feliz, né? Muito dinheiro no bolso, um programa no horário nobre, apresentador de um grande jornal, você está na frente do público, falando para 15, 20, 30, 40, 50 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ele disse assim, o jornalista, o apresentador jornalístico, assim, sim, nessa parte eu estou feliz, mas vocês não sabem, vocês assistem o que está na frente da sua tela, mas vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Os bastidores é onde você não pode ver, é onde você não vai. Os bastidores é o que acontece atrás. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Vocês olham e veem que cenário bonito, que cenário bonito, que cenário maravilhoso. E o apresentador bem maquiado, bem penteadinho e tudo mais. E vocês não sabem o que acontece nos bastidores. É assim que pode estar acontecendo com uma igreja. Bonitos, irmãos cantando, louvando e ouvindo a palavra e não sei o que, e na igreja e tudo mais. E aparentemente, no lado visível, não está acontecendo mais. Mas o que acontece nos bastidores? O que acontece nos bastidores? E se o diabo coloca no seu coração e diz o seguinte, olha, se eu falar o que eu penso do pastor, não, posso, tem que se esconder isso aqui. Se eu falar o que eu penso do irmão, não posso falar, tem que se esconder. Isso é bastidores. Se eu falar o que eu penso dessa igreja, se eu falar o que eu penso desse culto, se eu falar do que eu penso do pastor, eu devo ficar caladinho porque isso pode escandalizar. Você vai ficar preso à sua gaiola. Se eu falar o que eu penso do pastor nisso, aquilo, isso pode criar um mal, pode criar uma situação adversa na igreja. Se eu falar o que eu penso, o que eu acho do irmão tal, daquele irmão tal, viu? Olha, isso pode trazer um pouco mais. Então eu fico comigo, você cria um complexo e vive com ele o tempo todo. O profeta diz, isso virará um câncer. Então, nos bastidores, como está nos bastidores? Está tudo bem, mas e aqui? Como está aqui no pensamento? Como está aqui no coração?
Como está atrás da cortina, atrás da pele, nos bastidores? Os irmãos estão entendendo? Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui numa coisa que o profeta disse. Presta atenção, olha só. Se um homem equilibrado, como William Marion Branham, que nesta era eu não consigo ver um homem mais equilibrado do que ele, tanto no mundo natural como no mundo espiritual, porque o irmão Branham vivia nos dois mundos ao mesmo tempo. Ele vivia tanto no mundo espiritual como no mundo natural. E ele sabia equilibrar nos dois mundos. E mesmo equilibrando nos dois mundos, olha o que ele disse. Se o irmão Branham chegou a dizer uma coisa dessa, como é que fica eu? Como ficaria você? No parágrafo 388 da mensagem A Acusação. Aqui recentemente, eu ia abandonar a pregação. Acusação. Recentemente eu ia abandonar a pregação. Sabe por quê? Mombana criou um complexo de que ele pregava, mas ninguém ouvia. Ele criou um complexo nele mesmo. Pregava, mas ninguém ouvia. E foi a partir da mensagem que ele pregou, o sinal, que ele começou assim. Porque quando ele pregou o sinal, domingo de manhã na escola dominical, ele pregou à noite desespero. E quando viu que depois da mensagem foi como se nada tivesse acontecido, isso abalou o irmão Branham. Isso criou nele algo. E ele disse assim: aqui recentemente eu ia abandonar a pregação. As pessoas não me ouviam. Elas simplesmente continuavam fazendo a mesma coisa e eu me desanimei. Parágrafo 388. Agora, presta atenção. Se isso estava rondando o irmão Branham, não vai rondar quem aqui? Hein, irmão? E eu vou dizer para você, eu vou muito mais longe ainda. Esse Espírito rondou Jesus Cristo. Rondou ele. Quando ele disse, se for possível, está difícil. Se for possível, passa de mim esse cálice. Porque para beber está difícil beber. Está amargo demais. Mas não faz segundo a minha vontade. Faz a tua vontade. Elas simplesmente continuavam fazendo a mesma coisa e eu me desanimei. Eu criei um complexo. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu não devo olhar para essas coisas. Eu devo continuar pregando. Amém? Os irmãos entenderam? Veja. Então, você observa que existem situações muito difíceis de ser enfrentada. E o profeta irmão Branham disse, numa mensagem, como poderei vencer? Ele disse, nunca vá lutar com o inimigo que você não sabe quais são as suas armas. Ele disse, antes de você lutar com o inimigo, sonda ele primeiro. Veja quais as armas que ele usa para você usar as suas. Os irmãos entenderam? Vejam bem. Observe.
Na mensagem Companheirismo através da Palavra, 196, o irmão Branham disse: tudo bem com essas coisas, tão boas quanto possam ser, mas ainda não são verdadeiro fundamento. Deixe isso colocado aqui de um lado até você retornar aqui corretamente, aqui de volta. Até você retornar ao altar e todas as velhas coisas passarão. Uma paz que vai além de toda compreensão chegar, até você não poder odiar mais, até você não poder ter mais inveja de ninguém, até que algo te faça amar o pior inimigo que você tem. Amém, irmão? Até que algo te faça amar o pior inimigo que você já teve. Não imaginação. Algo que não te deixará falar do vizinho que te persegue. Algo que fará você amar aqueles maliciosamente te usam. Isso te fará orar por aqueles que são indiferentes e desagradáveis em relação a você. Esse é o fundamento. Amém, irmão? É isso aí. Quando a pessoa tem complexo com alguém, por alguém, ela não vai ajudar em nada. Não vai ajudar com oração, não vai ajudar nisso, naquilo outro, porque a complexidade barra. A complexidade barra. Às vezes, até se a gente permitir que o diabo ande alguns campos de nossa mente, ele faz pensar coisas, como eu até mesmo pensei outro dia. Eu falei, será que os irmãos não estão ajudando no aluguel, pararam de ajudar no aluguel, na rádio, não porque não podem, mas porque tem um complexo comigo? Porque se for porque não podem, é uma coisa. Se for porque podem e não faz, é algum tipo de complexo. Pode ter certeza. Então observe bem que tem um irmão de sangue, uma pessoa que tem um irmão de sangue, que tem um complexo com o seu irmão de sangue, ele envia dinheiro para o seu outro irmão, mas não envia para esse. Ajuda o outro irmão, mas não ajuda esse. Aí você fala, por que você não ajuda esse? Porque eu tenho um complexo com ele. Então o complexo também fecha as portas. Complexo também faz fronteira. Então observe bem que existe complexo até na Santa Ceia. Até na Santa Ceia. Existe complexo até para sentar nos bancos da igreja. Fulano de tal sentou do seu lado, você sai daqui e senta no banco. É um complexo espírito. Você sabe por quê? Porque seu espírito não está correto com ele. Ele sentou do seu lado, você procurou outra cadeira para sentar. Escolhendo pés para lavar no dia de Santa Ceia. Eu ouvi de uma irmã, muito tempo atrás, não aqui, que ela disse que só lavaria os pés da filha dela na ceia, porque ela sabe dos pés está lavando. E vamos no arrebatamento. E vamos para os raptos. Outros escolhem quem dá carona. Complexo está em todo lugar. Quem está entendendo, irmão? Complexo está em todo lugar.
sabe por que eu sentei aqui? Porque eu não suporto aquele irmão. Você sabe por que eu escolhi lavar seu pé? Porque eu não estou bem com aquele irmão. E vai lavar o pé. É complicado. Existe complexo até para poder ir na igreja. Tem pessoas que ligam. Você sabe se o pastor vai hoje? Porque se for aquele irmão, eu vou ficar em casa. Deixa eu perguntar uma coisa. Você vem aqui por causa do irmão, por causa do pastor, ou vem por causa de Deus? Eu não posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada, mas Deus pode fazer alguma coisa. Paulo disse: quem morreu por vós? Foi eu? Foi Pedro? Eu já vi irmão, eu já fiquei sabendo de irmão que saiu de casa com seu carro e passou na frente da igreja 2, 3 vezes. Mas não viu o carro, então não passou na igreja. Isso é um espírito, é um complexo. A pessoa está endemoniada saudável. É um demônio saudável. Vocês não sabem o que está se mexendo. A esfera espiritual é grande. Tem gente que tem complexo de entregar dízimo. Recebi 10 reais. Eu não vou entregar R$1 não, porque é feio. Deixa eu juntar mais 100, deixa eu juntar mais 1000. Ele tem complexo de entregar R$1 de dízimo, porque recebeu 10. O profeta irmão Branham diz a mensagem: Deus é mal entendido 111. Se eu ganhasse em dólar, eu tirava os 10 centavos imediatamente para levar para a casa do tesouro. Glória a Deus. Complexo. Gente, vocês não sabem o que é alma. A alma é um labirinto. Vocês não têm aí um provérbio no mundo que diz que coração é terra que ninguém vai? Pois eu vou dizer para vocês, existem 2 pessoas que vão. Deus e o diabo. Complexo. Complexo. Na mensagem manifestação dos filhos de Deus, irmãos, vocês não sabem a cabeça também. Manifestação dos filhos de Deus, 142, no parágrafo 142, o profeta irmão Branham diz o seguinte: vou voltar aqui de novo. Quando eu era auxiliar do pastor lá de Betim, vou citar nome, eu quero no máximo de não citar nome, máximo. Só quando não tem jeito. Mas quando eu era auxiliar do pastor lá em Betim, tinha eu, o outro fulano era 4. Desses 4, tinha um irmão que você tinha que ter uma paciência para ouvir, mas a paciência de Jó. E mais um pouquinho de Jó. Você tinha que ter uma paciência. E aí você via mais banco do que gente no dia que ele ia pregar. Nunca deixei de ir no culto por causa disso. Aleluia. Glória a Deus. A minha honra não vai para homem, a minha honra vai para Deus. Amém. Eu honro é a Deus. Amém. Você tem que honrar a Deus. Você não tem que escolher o dia de culto. Não permita o diabo passar na sua mente: hoje é quinta, eu acho que o pastor vai estar.
Não, eu acho que é o irmão que vai estar. Não, eu acho que é o outro irmão que vai estar. Nunca permita isso. Quando o diabo está fazendo isso, ele está tirando a bênção sua. Porque se você vem aqui por causa de mim, você está perdido. É claro que o pastor tem um ministério. É claro que o pastor tem um ofício que carrega. Claro que o pastor nasceu com o ofício, nasceu com o ministério, pela qual, diz o irmão Brano na mensagem Divindade Explicada e mais outras, que ninguém pode passar do nível espiritual do seu pastor. Aleluia. Claro. Claro que o pastor é dotado, chamado para aquilo, ele é dotado para aquilo, para desembaraçar a situação, desembaraçar temas e outras coisas mais. Mas o fato do pastor não estar aqui não é o fato de Deus não estar. Deus está na sua palavra, amém, irmão? Eu fico triste com essas coisas. Triste. Quando eu comecei a pregar aqui em Sarzeto, eu pegava 3 ônibus para vir, 3 para voltar, para falar para 3 pessoas. E fiquei falando durante 7 meses para 3 pessoas. E eu estava feliz por isso. Amém? Até o pastor, se não vigiar, depois que ele sai do culto, ele, puxa, deveria ter mais gente hoje para poder ouvir aquilo. É um complexo também. Deveria ter muito mais gente. E tem irmão que está sentado e sabe da vida de um do outro. Mas aquele não deveria estar aqui. Aquele irmão deveria estar nesse culto. Não é assim que funciona, irmão. É você que tinha que estar no culto. Amém? Qual é a mensagem? Manifestação do Filho de Deus, 142. Presta bem atenção. Eu disse, se eu... Isso aqui, irmão, isso aqui é um desafio que eu vou falar aqui agora. Que eu vou ler. Isso aqui é um desafio para qualquer crente que está desejoso no arrebatamento, desejoso no céu. Isso aqui é um desafio para qualquer um. 142. Eu disse, se eu alguma vez chegar ao ponto que o meu coração se fechar para um irmão dentro da igreja, eu caí da graça. 142. Manifestação dos filhos de Deus. Adoção. Veja como é que não é fácil viver a vida cristã. Se eu alguma vez chegar ao ponto de meu coração se fechar para um irmão, para meu irmão, então eu devo ir para o altar imediatamente, porque naquele momento eu caí da graça. Parágrafo 142. Vejam, se o coração fechou para o irmão, um complexo que foi criado, um complexo. Um menininho que gostava sempre de ir para o estádio de futebol para entrar junto com os jogadores, e eles se sentem alegres, no auge, porque está entrando junto com seus atletas preferidos. E o outro time tinha um jogador famosíssimo, e ele saiu batendo a mão de cada um dos meninos. Mas não foi por culpa dele, ele não viu o menino, e ele não bateu na mão desse outro menino. Esse menino criou um complexo e nunca mais voltou no estádio. Você sabe que tem muita gente afastada da igreja, afastada da comunhão, afastada da ceia, porque não batemos na mão dele?
Porque deixamos de bater na mão dele? Complexado. Tem muitos irmãos afastados da igreja, afastados da comunhão, por causa de complexos. E a complexidade virou uma espécie de prisão. Porque o complexado, ele se fecha por fora, por dentro e não por fora. Porque a pessoa pode ter um sentimento errado. Eu posso ter um sentimento errado contra o irmão Aguinaldo, e mesmo assim nós abraçar e pegar a mão, isso vira uma hipocrisia, porque lá dentro é outra coisa. A complexidade se fecha por dentro e não por fora. Estão entendendo, irmãos? Uma vez um irmão chegou para o irmão Branham, um pregador negrão, assim, um homem de cor, bem assim, pentecostal, bem fortão, o irmão Branham baixinho. Depois o irmão Branham pregava, o irmão Branham todo suado, ele chegou, meu precioso irmão, e pôs aquelas mãozonas, assim, irmão Branham, eu te amo, meu irmão. O irmão Branham disse, aí está o verdadeiro hipócrita. Tinha um complexo contra o irmão Branham, mas externamente não, internamente. O complexo se fecha por dentro e não por fora. Estão entendendo, irmãos? Vê? Aí o irmão Branham fala nessa mesma mensagem: não me chame de irmão se você não me ama. Aí ele disse: vê? Se alguma vez o meu coração começar a se fechar para qualquer irmão na igreja, é tempo de eu voltar novamente no altar, porque eu caí da graça. Da graça. Se isso não pode acontecer nem com os que estão de fora, quanto mais com os que estão de dentro. Se isso não pode acontecer nem com os que estão lá fora, quanto mais com os que estão aqui dentro. Deus sendo mal entendido, onde está? Eu já li? Deus sendo mal entendido, 46. Já li, gente? Não, né? 46. Ele disse assim, é uma pergunta. Você sabe que Deus sendo mal entendido, metade dela é perguntas e respostas, a metade é pregação. Deus sendo mal entendido, pergunta de número 6, parágrafo 46. Irmão Branham, eu fui salvo e fui batizado no nome de Jesus Cristo, mas como posso me afastar de um espírito de teimosia, a qual parece não me largar? Para começar, essa pessoa tem que ser muito sincera, saber do que está querendo, porque colocar uma espécie de pergunta dessa no papel, para o irmão Branham ler no púlpito para 300, 400 pessoas, para depois ser gravada na mensagem e voltar aqui para ser lida para milhões de pessoas, tem que ser Deus interessado. Amém, irmão? A pessoa tem que estar interessada, porque nem toda pergunta é interesse, porque nem toda pergunta é saber. Olha a resposta do profeta. Bem, meu irmão ou irmã, seja quem for, a maioria das vezes, quando você encontra pessoas que têm esse tipo de espírito de teimosia, geralmente é por causa de um complexo que ele tem. Parágrafo 46. Um complexo. Porém, aqui vem uma coisa bem... Porém, muitos deles herdam isso da mãe, do pai, do tio, da tia, do avô, da avó, alguém assim. E se você traçar a vida desta pessoa e voltar a vida dela, traçando a origem, a árvore dela, descobrirá. Eu tenho tirado isso por experiência, sob discernimento, porque tenho visto coisas na plataforma, milhares daqueles que tinham aquele espírito. E a primeira coisa que você sabe, eu sentiria o curso daquele espírito voltando na linhagem daquela família. E, no entanto, você descobre que é uma herança que ele está herdando de alguém lá atrás dele.
através do discernimento, eu descobriria que ali havia um avô ou houve uma avó ali, em outra pessoa lá atrás, e você herda aquilo por natureza. Porque teimoso ou teimosa ou teimosia não é de Deus. E a única coisa, 47 eu lembro, e a única maneira de se afastar disso é que você tem que ter fé para vencer aquilo, pois você é um cristão e deve viver como e demonstrar como. Amém, irmãos? Porque teimosia não é de cristão. Se você tem cristão teimoso, tem uma coisa errada. Estão entendendo? Aí está. Você é um filho ou uma filha de Deus. Seja quem for você, e você nunca será capaz de se firmar e repreender isto que está envolvendo você aos poucos, é como atormentar uma cascavel. Ela está ali pronta para te picar. Se você apenas ignorá-la e afastar dela, ela não pode te ferir. Vê? Aí está. Você não pode. Então, quando você sentir que você tem um espírito desses te rondando, você deve deixar a coisa no altar. Amém, irmãos? E crer que Deus é a única coisa, é a única forma de fazer com que aquilo morra. E você nunca mais terá isso. E você deverá seguir em frente e não prestar nenhuma atenção a nada que possa te envolver. Resista o diabo e ele vai fugir de você. Amém, irmão? Vê? O irmão Branham disse que esse espírito pode ser um complexo herdado por algum parente lá atrás. Natureza. O irmão Branham chegou a dizer, disse, eu não sei porque eu gosto tanto de caçar. Eu acho que é por causa do meu avô, meu bisavô, todos eram caçadores. Estão entendendo, irmãos? Simplesmente não consigo deixar de caçar. Ele dizia dessa maneira. Para terminarmos, porque a hora já foi, parado na brecha, 122, parado na brecha, 122, o irmão Branham disse, eu quero que o Senhor me diga onde ir ou não. Eu mesmo havia tido um complexo, porque as pessoas não ouviam a minha mensagem. E Deus me livre de eu comparar a vida de agora com a de Moisés. Porque nós temos isso. Às vezes nós comparamos nossa vida com a vida de alguém. E quando o irmão Branham estava com esse complexo, ele comparou a vida dele com a de Moisés. E Deus imediatamente desceu e repreendeu o irmão Branham. Disse, não compare sua vida com a de Moisés. É ele que diz aqui. E Deus me livre de eu comparar a vida de agora com a de Moisés. Mas é exatamente o que Moisés fez. As pessoas não ouviram quando ele veio para libertá-las. Então ele simplesmente não envolveu com elas e foi para o deserto. Mas Deus o fez voltar. E ele tinha por longo tempo esquecido o sofrimento do povo. Vê você? Aí está. E isto, Deus disse para não fazer isso, para não fazer essa comparação. Amém, irmãos? Amém. Você sabe que Moisés, ele começou a desenvolver um sentimento pelo povo de deixar o povo. Como ele diz a mensagem, para na brecha. Mas foi exatamente isso que ele teve. E eu tive o mesmo sentimento que Moisés teve. Vê? Aí está, ele estava cansado e fatigado de ouvir as murmurações do povo, o questionamento do povo e tudo aquilo. Então, irmãos, deixe dizer para os irmãos, complexidade, existe a maneira complexa da vida natural. Somos, sabe, tem pessoas, eu não compro vermelho, eu não compro azul, eu não compro preto.
Olha, eu não gosto de ficar debaixo disso, não gosto de ficar aqui. Isso é complexo natural e é normal. Perguntei outro dia ao irmão, ô irmão, por que você não usa tal cor? Você, pastor, eu não gosto dessa cor. Ele disse, não? Aí eu falei assim, pois é, eu também não gosto de certa cor. Isso é pecado? Não, isso é um complexo natural. Isso não é pecado. Existem os complexos naturais. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas complexo na vida espiritual nós não podemos ter. Você sabe por que não podemos ter? Porque Jesus Cristo, aquele que viveu na terra e morreu por nós, o seu Espírito que enviou para nós, não é o Espírito do mundo, não provém do mundo, mas provém de Deus. Amém? Ele disse, o Espírito que vai vir não provém do mundo, porque o Espírito do mundo provém todas essas coisas, mas o Espírito que vós recebereis virá do alto. Amém, irmão? Do Pai das luzes, de Paulo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra, pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Senhor, somos gratos, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Não poderíamos nem ouvir essa palavra, Senhor, se não fosse a graça do Senhor. E eu orarei como orou o profeta. Senhor, tire de mim qualquer raiz, qualquer coisinha, Senhor, qualquer coisa que me afaste de alguém, de um irmão cheio do Espírito Santo, de uma irmã. Oh Deus bendito, Deus eterno, abençoa, Senhor, a igreja, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Dê a ela o que nós necessitamos sempre, a tua palavra, porque ela, estando com a palavra, estará alimentada, alicerçada, Senhor, fundamentada nos alicerces dos céus. Ó Deus, nos ajuda a cada momento, a cada instante. Deixe-nos, ó Pai querido, confiar nessa palavra e que todas as coisas, ó Pai querido, que possa acontecer, deixemos de lado todo embaraço e vamos prosseguir para Cristo, o alvo da nossa questão. Ajuda, Senhor Jesus, perdoe nossas deficiências, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe cada um. O horário de verão volta agora domingo? Sábado, né? Então, irmãos,